Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto neste tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Neste final de semana, nessa meditação, Cristo nos chama a ter diante dos olhos o tema da nossa luta de cada dia. Nessa luta, essa vida como luta, né? E essa luta que não é vencida sem Deus. Né? Que Deus está sempre conosco, né? Que Ele que nos cura, Ele que nos ajuda a vencer. Né? E sem Ele, nós nunca venceremos. Então, na primeira leitura, nós vemos o livro de Jó, que Jó fala que a vida não é outra coisa que uma luta. Ele vai nos dizer: nós temos constantes batalhas. Numa batalha, cada dia é uma batalha, né? Por mais que talvez nem todos os dias, como é que eu posso dizer, sejam difíceis, né? Todos os dias sejam de lutas mais árduas, mas todo dia é uma luta. Uma luta para se manter na graça de Deus, uma luta para amar os irmãos, saber dar um, um sorriso, né, para nosso irmão, que às vezes a gente não gosta, que é sempre muito difícil. Então é sempre uma luta. E só que na primeira leitura, pouco que tem essa quase que uma desesperança, né, um como que um desânimo, né, como se Deus não tivesse ali, como se Deus não não fosse em nosso encontro. Né, e e ela encaixa muito, né, no resto da liturgia da palavra. E nos Salmos, no Salmo, perdão, então a gente vê, nós vemos que Deus conforta os corações. Deus conforta, ele nos dá o dom da vida e do mundo. Ou seja, ele nos deu, é um dom gratuito, né, que nós não precisamos pagar por ele. Ele é um dom. Não precisou dar alguma coisa, né, antes para que nós recebêssemos. É um dom. Então, ele deve ser um Deus, nós devemos louvá-lo, nós devemos louvar a Deus, pois ele merece esse louvor. Ele conforta nosso coração na luta e, antes disso, nos deu a vida, né, para que nós pudéssemos ser felizes. E na segunda leitura, nós vemos que a nossa luta é pregar o Evangelho, né, e o nosso salário é a salvação. Cristo, na nossa ele entrou nessa luta, né, para nos salvar. É ele que vai empenhar, né, vai realmente levar a cabo, né, essa luta e depois dar essa missão a nós, né, que é pregar o Evangelho. Ele foi o que primeiro veio e pregou, né, deu a pregação, né, do Evangelho e recebeu como salário, digamos assim, a nossa salvação. Não a salvação dele, porque ele é Deus, mas a nossa salvação. Então nós devemos imitá-lo. Não que com as nossas forças, nossas próprias lutas, nós vamos conseguir a nossa salvação, mas que nós, nesse processo, nessa luta de cada dia, nós vamos como que abrindo o nosso coração à graça de Deus. E Deus vai assim nos salvando, né? Vai nos tornando mais próximos dele, mais parecidos com ele. É Deus que nos santifica. Nós só como que não atrapalhamos ele. Deus que nos santifica. E no Evangelho nós vemos
isso que nos disse no Salmo, né, que Deus conforta os corações, Deus nos deu o dom da vida, Cristo nos conforta em nossas lutas, né? Ele cura a sogra de Pedro, cura os enfermos, expulsa os demônios. Foi para isso que ele veio também, né? Para curar nosso corpo, curar a nossa alma, principalmente. E nós vemos isso, que nós não estamos sozinhos, né? Cristo está conosco. Ele sabe das nossas dificuldades. E nós não podemos vencer essas lutas sem Cristo. Nós precisamos clamar a ajuda dele, né? Como que nós vemos ali no Evangelho que os discípulos, no Evangelho de Marcos não se pode ver isso, mas se não me engano de Lucas, que os discípulos intercedem, né, pela sogra de Pedro, né, pedem que Cristo possa intervir ali na febre. Então, através, né, da nossa oração, nós podemos clamar a ajuda de Deus, tanto para nós, para nossos irmãos, e Cristo está presente, ele se faz presente. Então, a nossa esperança em Cristo é certa. A nossa luta não é em vão, nossa luta de cada dia não é algo que irá, não é algo que não terá fim, algo que não tem o seu cumprimento. Não é uma coisa que, não é um projeto que, como diz Sartre, não é um projeto que é construído durante a vida e a morte vai lá e destrói tudo. Mas não, é um projeto de uma vida que se constrói em Deus para continuar vivendo em Deus depois da vida. E Cristo é a nossa esperança certa, que não desanima, não volta atrás. É uma esperança que nós podemos confiar e nos firmar nela. Nós não precisamos nos angustiar, né, como de certa forma traz a primeira leitura. Cristo nos ama. E nós não precisamos conquistar isso. Ele nos deu isso como um dom gratuito. E a partir desse dom, a partir dessa vida que Cristo nos dá, nós devemos servir os irmãos. Que faz a sogra de Pedro, né, que quando logo é curada, ela se levanta e vai servir. Então nós não precisamos esperar o céu, né, para ser amados, para ter o amor de Deus. Nós já somos aqui amados. O que nos falta é aceitar esse amor, aceitar que nós somos aceitos por Deus. E Ele que isso dá esse dom gratuitamente, o amor. No final, no Evangelho, nós vemos que Cristo, depois, né, de fazer as curas, ele vai descansar um pouco, dorme, mas depois de madrugada ele se levanta e vai orar, né, vai rezar ao Pai, falar com Deus. E os discípulos mais tarde vão procurar Cristo, né, onde ele está, eles procuraram ansiosamente, né, por Cristo. Depois eles falam: todos te procuram. Realmente, todos nós procuramos a Cristo, mas que inconscientemente procuramos a Deus. Ele que é a nossa felicidade última, Ele que é a nossa vida, Ele que nos consola, né, e o que nos consola é que Cristo, né, Ele vem a nós, mesmo antes de nós pensarmos em procurá-lo. Ele veio a nós, Ele veio, né, se encarnou para estar conosco também, se encarnou para estar conosco, para nos mostrar essa vida divina. Então fique com Deus, tenha um ótimo final de semana e até a próxima meditação.